Na tela cor de terra, o logotipo. Instituto Latino-América Cultura, Ciência e Tecnologia apresenta... A câmera passeia sobre a tela, abrindo como fosse vento na areia e aparecem as palavras junto com ilustrações. História. Cerrado. Bandeirantes. Ouro. Cidades históricas. Brasília. Memória viva, ecohistória do Planalto Central. Flâmula vermelha de mouros tremulando ao vento. Flâmula azul de cristãos nas janelas. Flâmula das cavalhadas em Corumbá de Goiás. Cavaleiros representando mouros e cristãos, montando cavalos enfeitados. Eudes Cardoso, rei cristão. A batalha é a luta contra os mouros, contra os cristãos. Que é o Carlos Magno comanda o exército cristão e o Sultão Salgado comanda o exército dos mouros. Sim, no final de 1700. Foram os portugueses que trouxeram para o Brasil. É uma grande... na verdade é um teatro ao ar livre, né? Um teatro montado. Banda de couros percorre Rua Corumbá. Augusto de Aguiar, Cada soldado cristão. Representa um determinado momento da história. São corridas completamente diferentes, músicas completamente diferentes. De Corumbá, Pirinópolis e Goiás Velhos são os 3 municípios mais antigos do estado, né? É o ciclo, o caminho do ouro. Cavaleiros com roupas coloridas montando seus cavalos. Banda de couros entra no estádio, onde acontecem as competições. Tiro como sinal do início da celebração na arena. Os cavaleiros se posicionam para a competição. Cavaleiros mouros de vermelho e cristãos de azul. Os cavaleiros se cruzam com as lanças erguidas. Iniciam a encenação das batalhas. Corumbá de Goiás. Os pioneiros que ocuparam o Planalto Central nos últimos 3 séculos trouxeram sua cultura e tradições. Hoje, são joias do patrimônio imemorial do Cerrado. As cavalhadas atravessaram o mar e em Pirenópolis e Corumbá de Goiás ganharam um toque local. A folia dos mascarados, que representa o povo na festa. No final, os cristãos sempre vencem os mouros. Mascarados vestindo roupas com cores fortes e capas coloridas cobrindo os cavalos. Os participantes fazem algazarras. Mulheres com fantasias coloridas dançam no estádio. Casais com máscaras fazem coreografias alegres. Ramir Curado, historiador. Para você ter uma ideia de como essa tradição é forte, o meu sobrinho foi cavaleiro. Ele herdou o nome e a vocação do meu pai, que foi o cavaleiro que participou durante mais tempo. Meu pai foi cavaleiro durante 60 anos. Os 2 avós do meu pai foram cavaleiros também. E os avós dos avós dos meus pais também foram. Som da catira. Levanto pra trabalhar, não tem dia e não tem hora. Desde o tempo de criança eu nunca fui na escola. O que a vida me ensinou foi cantar e tocar viola. Eu peço a meu Pai do céu pra nos dar boa memória. Vera Lúcia Torres e Itamar Nunes. Em Lusiânia, meninas com chapéu de vaqueiro, camisa vermelha e calça jeans dançam e batem palmas. Grupo As Escolhidas do Catira. A catira é uma manifestação cultural do folclore brasileiro. Mais de 100 anos que é permanente essa manifestação na cidade de Lusiânia. As músicas trabalhadas para a dança do catira
elas têm uma manifestação cultural muito forte, principalmente da zona rural. João Almir de Souza, produtor cultural. Fala também de romance, fala de desilusão, né? Então tem todo esse contexto também histórico e artístico. É relevante, é a própria identidade do povo, né? Que é manifestada através da dança e as expressões culturais. A gente está preservando a cultura local e a cultura do Brasil. Meninas dançam. Eu fui nascido na roça e criado na cidade. Pra fazer moda de viola eu tenho facilidade. Crianças tocam flauta doce. Tempo de criança me lembro, tenho saudade. Meninos tocam viola. Aquela casa humilde só tinha honestidade. Fabrício Pina, diretor do Centro de Arte e Música em Pirenópolis. Então, Pirenópolis tem uma história no campo da música e a gente quer dar continuidade. A representação é a nossa riqueza maior, que é a nossa cultura, que são as nossas tradições, que é o nosso povo, a nossa arte. Somos um povo artista, né? Um povo de arte que sobrevive da arte e que combina com toda a beleza de Pirenópolis. Cor infantil de Pirenópolis. Casas e igrejas. A diversidade cultural do Cerrado também pode ser vista na arquitetura secular de casas, prédios e igrejas. Pirenópolis ainda preserva esse raro patrimônio arquitetônico, memória viva da evolução dessas cidades pioneiras. Paulo Galeão, mestre de obras e restaurador. É o maior monumento religioso e colonial do Centro-Oeste, de todo o Centro-Oeste. E seguramente um dos maiores monumentos do Brasil de taipa de pilão, que é essa técnica que constrói essa igreja. Ela é de uma imponência que a gente nem consegue avaliar direito o quão hercúleo que é fazer um trabalho desse tamanho há quase 300 anos atrás. As paredes têm 2 metros de largura de barro compactado. Isso, se você desmanchar, dá milhares de caçambas de caminhão de terra que foram mobilizadas para cá em carro de boi. Então é um trabalho absolutamente gigantesco em face dos recursos da época. Isso tudo foi mão de obra escrava, carro de boi, gente carregando coisa no lombo aqui para cima e para baixo. É gigantesco esse trabalho. Apenas um pequeno buraco que resultou do incêndio nessa parede foram 70 caçambas de terra. Um dos maiores desafios da restauração dessa igreja era o que a gente faria no lugar do altar-mor. E, para nossa sorte, a cidade tinha guardado o altar-mor da igreja Nossa Senhora de Rosário dos Pretos, que foi demolida por volta dos anos 30. Então foi um negócio genial de uma igreja que não tinha altar e um altar que não tinha mais igreja, e se encontraram aqui. Foi como se colocasse um coração num transplantado, porque precisava de ter um elemento barroco, um elemento como esse, para ornar uma igreja como essa. Da região aqui, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha é a mais antiga. Ramir, no interior da igreja. Os documentos mostram ela funcionando a partir de 24 de junho de 1751, no lugar de uma capela provisória que substituiu outra, a da margem esquerda. E ela foi restaurada há pouco tempo. Ela conserva todos os seus artefatos. O piso foi refeito, mas semelhante. Os altares estão preservados, as imagens todas, a imagem da padroeira e outros objetos. Sobrados da época, igual esse que nós estamos, temos 5. Corumbá chegou a ter 13 sobrados. Todos da época da agricultura e exportação. Esta é a segunda casa construída em Corumbá de Goiás. Em frente ao sobrado. No ano de 1733, quando o arraial, devido ao ataque dos índios, transferiu-se da margem esquerda para a direita. Foi um dos fundadores do arraial, Stanislau de Toledo Pisa, um paulistano, que a edificou. Casas e ruas de Corumbá.
tijolos à vista. As técnicas de barro são basicamente 3. É a taipa de pilão, que é a mais grandiosa delas, que serve para grandes paredes, o pau a pique e o adobe. E as 3 técnicas se complementam. Esse é um muro secular e ele testemunha uma época ainda que não há cimento, as pedras eram todas assentadas com barro e o próprio adobe, que é feito de barro, também era assentado no barro. A taipa é a mais grossa das paredes. Depois é o adobe e, por fim, a pau a pique, que consegue paredes de até 15 centímetros, né? Mas esse é um muro de quase 300 anos. Por isso, tanto cuidado também que o patrimônio tem em preservar esses monumentos. E, afinal de contas, são eles que contam nossa história. Se a gente não tiver como reconhecer o passado, a gente não se lança para frente. Dentro do Distrito Federal existem construções do século XIX que resistem ao tempo. Em Planaltina, a região administrativa mais antiga da capital, elas são cuidadas pela Associação Amigos do Centro Histórico. Placa, Igreja São Sebastião. Essa é a igrejinha Simone São Sebastião. Santos Machado, Associação Amigos do Centro Histórico Planaltina. O núcleo formador Distrito Federal. do então Arraial de São Sebastião de Mestre Darmas, que hoje é Planaltina. É o núcleo formador, onde tudo começou através de uma doação desse terreno para que fosse feito novenas por causa de uma epidemia que teve naquela época, por volta de 1810, 11, houve a necessidade de que fosse se colocando casinhas, né, até para melhorar a logística dessa novena que foi crescendo com o tempo. Imagens do Santuário da Igreja São Sebastião. Formou o Arraial de São Sebastião de Mestre Darmas. E aqui não era o lugar de passagem, era um lugarzinho que já existia, que tomou nome através desse armeiro, ou Mestre das Armas, Mestre Darmas, Rio Mestre Darmas. Arraial de São Sebastião de Mestre Darmas. Imagem externa da Igreja São Sebastião. Elias Manuel da Silva. No horizonte de compreender... Historiador do Arquivo Público Distrito Federal. Numa temporalidade mais longa, ou seja, nos seus antecedentes anteriores a Brasília, andamos em vários estados do país, em várias instituições e arquivos, digitalizando inventários, digitalizando processos de fazenda, digitalizando fotografias, digitalizando toda a documentação dos municípios que cederam território para criar o Distrito Federal. Formosa, Santa Luzia, hoje Lusiânia, e Planaltina. Todo esse conjunto documental incrivelmente rico está formando parte de uma coleção chamada Coleção Documentos Goiás. Imagem mostra documentos e fotos digitalizados. Surge com uma metodologia da criação do patrimônio de santo. Um grupo de fazendeiros doa para a igreja algumas hectares de terra, coloca uma capelinha ali no centro, essa capelinha começa a aglutinar pequenas vendas, comércio. A igreja, que era dona da propriedade, aluga, a gente chama de foramento, aluga algumas propriedades, essas propriedades vão aglutinando ao redor da capela e surge a cidade. Eu costumo dizer sempre, e costumo pensar comigo, que as cidades aqui surgiram da febre da mineração, enquanto Planaltina surgiu da febre da fé. Se Planaltina surgiu da fé, sua vizinha Formosa tem outra origem. A história está guardada no acervo de um pequeno museu, instalado em um dos casarões preservados no centro histórico do antigo Arraial de Couros. Fachada do Museu Couros em Formosa. Essa palavra Couros nós demos para resgatar o primórdio do município. Leônidas Pires, fundador do Museu Couros. Com essa palavra Couros, em virtude da nossa região, ser um grande criador de animal. Porque nós entendíamos na época, e entendemos hoje, que Formosa precisava de alguma coisa para contar a história. Então nós lutamos já com uns 23 anos para criar esse museu. E nós acabamos rotulando como uma memória viva de Formosa. Quadros nas paredes. O homem que não tem passado, com certeza não terá um futuro brilhante.
nós estamos contribuindo com a formação cultural dos jovens, das crianças, dos adolescentes. E assim nós entendemos que vamos preservar um pouquinho da nossa história às gerações futuras. Sala iluminada com objetos e quadros do museu. Os documentos são vestígios do passado, né? Não tem como nós conhecermos o passado sem essa documentação histórica. Tem um pesquisador de Lusiânia, que é o Gelmires Reis. Ele disse uma frase muito interessante, que o pesquisador é o ajuntador de gravetos para o historiador fazer a fogueira. Antônio César Pinheiro, diretor do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, Goiânia. Os vestígios dessa memória estão nessa documentação. Antônio manuseia arquivos. Como a documentação sobre o século XVIII em Goiás não é uma documentação muito grande, muita coisa se perdeu devido ao clima e também devido à falta de cuidado de tempos atrás. Então a missão do IPHBC, missão principal é essa, preservar as fontes para a história do Brasil Central e facilitar a pesquisa para os historiadores. Prateleira com livros antigos. Poltronas de veludo. A história que não é contada nos livros também deve ser preservada para as gerações futuras. Placa em madeira rústica. Como o caso da Fazendinha JK, em Lusiânia, onde o construtor de Brasília passava dias para poder ficar perto da cidade que o proibia de visitá-la. Rosana Servo, historiadora. Juscelino Kubitschek, no período da ditadura, por volta de final de 69, ele veio a Brasília com o intuito de pousar em Brasília. Quando os militares ficaram sabendo que era JK que estava a bordo, negaram e pediram que ele voltasse e descesse em Lusiânia, que até hoje é o aeroporto rural de Brasília. Descendo lá, ele ficou sabendo, ele perguntou se tinha uma fazenda onde ele pudesse ver Brasília pelo menos de longe. E uma pessoa que estava ali presente disse que tinha uma fazenda onde tem um morro, que hoje é o mirante da Fazendinha JK, que dá para ver as luzes ao entardecer, as luzes de Brasília. Então, quando queria matar a saudade de Brasília, ele ia para lá um pouco. Já nos foi negado o tombamento 3 vezes, dizendo que não vê aqui um apelo histórico, cívico e cultural. Só de ser uma obra única no mundo, em propriedade rural de Oscar Niemeyer, ela já tem a sua relevância. É de poder passar para as nossas crianças, para o nosso jovem, a importância de se estudar história, que tudo na nossa vida é história. Então, todos que vêm à Fazendinha saem com essa consciência da importância de preservar, de se cuidar da história. Abre uma garagem, dentro o automóvel preto do presidente JK. Brasília se integrou ao patrimônio cultural do Planalto Central. E desde 1987 é patrimônio de toda a humanidade. Única cidade do século XX a merecer tal honraria da Unesco. Imagens. Avenidas de Brasília com muitos automóveis. Congresso Nacional. Praça dos Três Poderes. Catedral de Brasília. Cidade de Pedras. E o Cerrado é casa, abrigo, caixa d'água que abastece as grandes bacias hidrográficas do continente. Cachoeiras. Natureza que sustenta milhares de brasileiros Cerrado. Que vivem do extrativismo. Gilberto Pires Tomé, fazendeiro. O céu aqui, você tem a impressão lá do mirante que você vai pegar as estrelas com a mão. Eu acho que isso aqui é um lugar muito especial. Jeremias Lunardelli Eu acho Neto. que foi onde a natureza lidou por milênios. Empresário. Construindo uma biodiversidade extraordinária, talvez uma das mais ricas do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Porque nós temos aqui uma tarefa maravilhosa. Eu tenho tentado passar a ideia de que nós temos que cuidar de uma forma diferenciada dessa natureza. Gesisleu Jacinto, gerente da reserva Águas Emendadas. Essa região, a estação ecológica, não só por conta desse fenômeno da água, mas do extrato de vegetação de cerrado que ainda existe aqui. Obviamente a pressão pela produção agrícola, pela expansão urbana, ela existe em todos os níveis e a gente tem que estar discutindo com a sociedade o que é mais importante nesse momento. Vamos ainda preservar um pouco da riqueza que nós temos, que é característica do cerrado, ou vamos expandir sem depois ter os recursos? Vegetação do Cerrado.
Nós recebemos aqui o escudo de água e patrimônio. Foi agraciado pelo Instituto ICOMOS, que é um órgão ligado à Unesco, que escolhe, que busca espaço no mundo inteiro onde a água, o espaço, o contexto da água está ligado ao contexto histórico, cultural daquela região. E Águas Emendadas foi o 6º no mundo a receber esse escudo e o 1º da América Latina. Goiás é muito especial pela natureza. Ainda tem muitos nichos de cerrado preservado. Cada caminhada que se faz, mesmo que seja Bismarck Vila Real, pesquisador. É surpresa, porque numa época os ipês estão floridos. Na outra época, as águas são cristalinas. Então, a cada momento, né, você está vendo coisas diferentes. Os bichos, aqui a nossa fauna ela é bastante rica. Sagui caminhando em meio à vegetação. Mas parece o vento forte rolando pedras lá na ribanceira. Será, será, será gavião peregrino. Mas parece bater de porteira quando brincava aquele menino. Pacatatu. Pacatatu, cotia não, mas parece o pai do mato chamando os bichos para sua proteção. Arnaldo José Souza, músico. Toque, 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 é o danado do pica-pau lá na floresta ensaiando rock. Águas com mata abundante no entorno. Keila Juarez, bióloga e ecóloga. A gente teria que conseguir preservar as matas de galeria, que são as áreas de APP, área de preservação permanente, segundo o Código Florestal. Se pelo menos as matas de galeria estivessem bastante preservadas, a gente teria corredores que a fauna poderia estar circulando e sair de um bloco de vegetação e chegar até outro. E assim, essas populações estariam se reproduzindo, né? Se diversificando. Nós temos que ampliar o esforço de conservação, que deve se levar em conta a necessidade de criar mais unidades de conservação, por um Braulio lado. Dias, ecólogo. Deve-se também reforçar as terras indígenas que contribuem para a conservação, os territórios quilombolas. Aqui ao norte de Brasília a gente tem o território Calunga. E também deve-se reforçar muito a conservação em áreas privadas, que é prevista no Código Florestal. As famosas APPs, áreas de preservação permanente ao longo dos rios e das encostas, e as reservas legais. Então a gente precisa de um esforço grande de restauração de ecossistemas degradados aqui no Cerrado. Se vocês lerem o artigo 225 da Constituição, que é o que trata o meio ambiente, lá diz que todos nós temos direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e que é responsabilidade de todos Fazenda Santa Branca, conservá-lo, preservá-lo. Teresópolis, então, Goiás. É responsabilidade de todos os governos, de toda a sociedade, de todo o setor produtivo. Árvores baixas, esparsas, gramíneas e arbustos. Preservar o cerrado é fundamental para o país. Há milhares de anos, civilizações criaram uma cultura especial e conviveram em harmonia com a natureza. Sem o cerrado, a economia desmorona, a cultura desaparece, a vida entristece. Cidade de Pedra. O velho Cerrado e a jovem Brasília são dois tesouros que todo brasileiro deve preservar. Ponte JK em Brasília. Ipari de Toptiro, Mopic. Uma luta dos povos de Cerrado é manter o Cerrado para que a cultura continue. O futuro é para o futuro manter no Cerrado, a continuação da nova geração continua. A língua, a cultura e os povos. O sol se põe entre as árvores no cerrado. A tela escurece. Imagens de desenhos primitivos. Sobem os créditos em letras vermelhas e pretas. Créditos. Roteiro e direção, Caco Schmidt. Autor e produtor, Atanagildo Brandô. Coordenação de produção, Paula Mello. Diretor de fotografia, Vinícius Tchernicchiaro. Câmera e operador de drone, Eduardo Schmidt. Técnico de som, Rafa Cambará. Produção, Bel Geisel. Fotos, Luiz Ávila. Imagens aéreas de Brasília, ABR Filmes. Consultoria técnica, João Batista Silva. Pós-produção, montagem, Eduardo Schmidt
arte, Gustavo Schmidt. Decupagem, Tati Bear. Narração, Kiko Ferraz. Diretor musical, Eduardo Schmidt. Trilha sonora original, Cuba Cambará, Nando Roça, Gilberto Oliveira, Beto Chedid. Técnico de gravação de áudio, Rafa Cambará. Mixagem e finalização de áudio, Rafael Lindemann. Infografia, Fabrício Mena Barreto. Motion Design, LA 9 Motion. Coordenação de finalização, Gustavo Schmidt. Realização, Instituto Latino-América, Cultura, Ciência e Tecnologia. Cena 1 Produções. Fundo Nacional da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Governo Federal.